Olá, meus irmãos, minhas irmãs, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos continuar a nossa série de mensagens Viva Bem, e nós estamos refletindo sobre a sabedoria do livro de Provérbios para viver nessa nova condição de vida que nós temos agora, esse novo normal. Então, hoje a mensagem é sobre como nós podemos vencer o medo, e o texto é de Provérbios, capítulo 3, de 21 a 26. Peço que você acompanhe aí. Diz assim: Filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos. Guarda a sabedoria, guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso, porque serão vida para a tua alma e adorno ao teu pescoço. Então andarás seguro no teu caminho e não tropeçará o teu pé. Quando te deitares, não temerás, deitar-te-ás e o teu sono será suave. Não temas o pavor repentino, nem a arremetida dos perversos quando vier, porque o Senhor será a tua segurança e guardará os teus pés de serem presos. Bom, irmãos, a primeira coisa que eu tenho a dizer é que o livro de Provérbios, ele utiliza poucas vezes a palavra medo. Algumas vezes utiliza a palavra pavor, mas são palavras que aparecem pouco nesse livro, ainda que o conceito, que o sentimento, que as sensações que nós temos relacionadas ao medo apareçam várias vezes no livro. Quero destacar aqui também que há uma palavra que é temor, que ela é utilizada muitas vezes no livro de Provérbios com o seu aspecto positivo. Isso significa que aquela sensação que nós temos de medo, a vontade que nós temos de nos esconder, de fugir, de gritar, de chorar, ela, nesse sentido do medo, é uma sensação negativa, né? Mas o temor é viver essas sensações, mas de uma forma positiva. Então a Bíblia nos diz, nesse livro, que o temor do Senhor, ou seja, essa condição de assombro diante de Deus, é a primeira coisa que a gente faz para ser sábio ou para adquirir a sabedoria. O temor do Senhor é o princípio do saber. Então, nós temos aqui dois lados, né, dessa condição, desses sentimentos, dessa nossa experiência que nós chamamos de medo dentro do livro de Provérbios. Um é um aspecto negativo e o outro é o aspecto positivo. Então, olhando para o aspecto positivo, nós precisamos cultivar esse sentimento, essa sensação de assombro, de deslumbramento diante de Deus, porque é exatamente essa condição que nos aproxima dele. Por outro lado, nós temos que vencer o medo e as coisas que vão aparecendo no nosso dia a dia. Nós fazemos isso, já antecipando a conclusão da mensagem, buscando a Deus. É claro que quanto mais próximos e vinculados a Ele nós estivermos, mais seguros, mais confiantes nós seremos na nossa vida. Mas a verdade é que o tempo em que nós vivemos hoje é um tempo onde o medo permeia a nossa vida. Eu já comentei algumas vezes com algumas pessoas que, pelo menos na cidade aqui de Duartina, passa um carro, né, à noite, à tardezinha, pedindo para as pessoas ficarem em casa e esse carro vai trazendo alguns dados, né, dizendo que não há medicamentos, que o pessoal da saúde está desgastado. E eu fico pensando que isso tem causado um pânico em muitas pessoas, porque ao ouvir essas coisas as pessoas vão internalizando. Somado a isso, nós temos a televisão mostrando. É claro que é a função do jornalismo mostrar a realidade, mas as pessoas elas enfatizam, né, essa questão do medo, porque nós aprendemos que o medo faz com que a gente evite determinados comportamentos. É assim que funciona a educação, em muitos aspectos, é assim que muita gente foi educada, né? Não na base do aprender, mas na base do medo. Bom, nós precisamos então aprender a vencer esse medo nesse novo normal, porque uma definição que nós podemos ter de medo
é que ele é um desejo que nos sufoca, que nos faz esconder, que nos faz nos defender, que nos leva a fugir e que nos leva a nos afastar de algo que nós sentimos que é uma ameaça. Quando nós falamos de uma situação ou de uma pessoa, talvez seja possível fugir, mas e na nossa condição hoje, em que nós estamos com medo de um vírus, com medo das consequências desse vírus, e nós não estamos seguros nem mesmo dentro da nossa casa? Então nós precisamos aprender algumas coisas a respeito do medo. O texto de Provérbios 3, ele vem trazendo várias instruções sobre o que é, ou como nós devemos obedecer ao Senhor e seguir o caminho dele. Quando ele chega nos versos que nós lemos, ele está colocando isso de forma prática. Por isso que no versículo 21, ele fala: Filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos, ou seja, de obedecer a Deus, de seguir o caminho do Senhor, enfim. E ele vai dar exemplos, e 3 exemplos aqui são relacionados com o medo. O primeiro exemplo que ele dá é que seguir o caminho do Senhor nos alertará de perigos, de acidentes. Isso ele diz no versículo 23, quando ele fala que andar no caminho do Senhor evitará que os pés tropecem. É uma linguagem figurada, mas é claro que nós entendemos que naquela época isso era muito visível para eles. Afinal de contas, eles viajavam a pé ou com um animal, e ali é uma terra muito arenosa, pedregosa, que poderiam causar acidentes e levar até a morte essas pessoas. Então, é uma analogia aqui muito útil. Seguir no caminho do Senhor é seguir num caminho seguro, né? Evitar perigos para a nossa alma e também para a nossa vida. No versículo 24, ele dá um outro exemplo que talvez você já tenha experimentado na prática, que é o de se deitar e não conseguir dormir por causa de preocupações. Ele diz que seguir o caminho do Senhor evita essas coisas na nossa vida, nos ajuda a passar por situações sem perder a calma, sem perder a serenidade, sem perder a coragem, porque nós somos levados à compreensão de que Deus é quem nos guia. E no versículo 25 ele fala sobre pessoas que podem vir fazer mal a nós, mas que ter a sabedoria do Senhor nos ajuda a lidar com isso e talvez até a evitar esse tipo de coisa. Se você parar para pensar, essas 3 coisas são coisas que nós temos medo diariamente e que estão presentes nesse momento, nesse novo normal, como ameaças para nós. Então, o risco de acontecer conosco um acidente, eu vou no mercado e de repente eu volto contaminado, o risco de me preocupar com isso e não conseguir descansar, né? Se a minha família, se os meus amigos, se a minha igreja estão livres, né? Estão imunes a esse vírus, e o medo que nós temos de pessoas fazerem o mal contra nós. Se de repente a corrupção acaba chegando na nossa região, na nossa cidade, e por causa da corrupção nós acabamos não tendo o suporte de saúde que era necessário. Então você pode ficar apavorado pensando nessas coisas e você pode ser, como eu já disse, sufocado, porque o medo é esse sentimento que nos sufoca, que nos leva a não conseguir olhar adiante, né? Se você já viu alguém com pavor, com medo, você sabe que a pessoa, ela, ainda que tenha os seus olhos abertos, ainda que as funções do corpo sejam todas para que ela tenha atenção, essa pessoa ela fica fora de si, muitas vezes. E você chama ela pelo nome e ela não consegue te responder. Tamanho é esse sequestro emocional, esse sequestro da razão. Então a gente precisa entender um pouco sobre o medo, irmãos, para que a gente possa lidar com eles. A primeira coisa que a gente precisa pensar então sobre isso é que o medo, ele tem alguns estágios. Ele pode ser um medo racional, e isso significa que ele é proporcional ao perigo que ele causa, e muitas vezes esse medo racional é o que nos leva, o que nos impede de cometer besteiras. Então é o medo que o seu carro
bata em outro carro ou em alguma coisa que faz com que você mantenha o pedal do acelerador e a velocidade do carro dentro do limite de velocidade. Se a gente não tiver esse medo, você vai andar a 200 por hora no seu carro e pode ser que você cause um acidente, né? Existe um outro tipo de medo que é o medo exagerado. Esse medo exagerado ele é relacionado com aquilo que é real, ele tem uma relação com a realidade, mas as nossas reações elas passam a ser desproporcionais ao nível do perigo que nós estamos. Então, talvez seja aquela pessoa que quando está dentro do carro e olha lá a marcação da velocidade e vê que a pessoa está passando de 80 por hora, ela já começa a ficar tensa. É verdade que uma batida a 80 km por hora pode causar danos, mas considerando todas as coisas, dificilmente isso vai ser uma grande tragédia. Eu sei que existem inúmeras situações, mas só para exemplificar, a pessoa ela fica apavorada porque ela viu que a velocidade passou dos 80 por hora. E existe o medo irracional, que ele foge da realidade, ele foge de uma situação, e aí, por exemplo, são aquelas pessoas que não andam de carro porque acreditam que podem sofrer um acidente em qualquer momento. Ainda que aconteçam muitos acidentes de carro, o que está acontecendo ali é que a pessoa está exagerando mesmo, ela está indo fora do que é a razão e ela está se perdendo. Esses tipos de medo ele pode acontecer conosco nesse novo normal. Então você pode ter um medo racional que vai te levar a utilizar as recomendações de saúde para não se contaminar e para não contaminar os outros. Então você sabe que existe, não é negar que exista o perigo, você sabe que existe, mas você lida com ele de um modo normal, tomando as precauções de uma maneira normal. Você pode ter caído num medo exagerado, ou seja, existe mesmo o vírus e aí você começa a fantasiar que qualquer coisa pode te levar a pegar esse vírus e você começa a ter um comportamento desproporcional de cuidado, né? E você pode ter um medo irracional, que é o de se fechar, de achar que tudo está sujo, que tudo está contaminado, enfim, já deixa de estar num nível normal. É claro que a consequência dessa forma de lidar com o medo vai gerar consequências na nossa vida. Então, se a gente tem um medo racional, a gente consegue lidar com o dia a dia e seguir em frente. O exagerado já começa a ficar mais difícil e o irracional é quase impossível da gente lidar, né? E a gente precisa entender, irmãos, que quando a gente fala sobre medo, a gente não está falando necessariamente sobre algo que é pecaminoso, né? O medo ele tem um aspecto que é protetor para nós. Então nós não precisamos achar que todo mundo que tem algum medo, algum receio está em pecado. Pelo contrário, pode ser que esse medo seja exatamente a expressão desse cuidado com a própria vida e com a vida dos outros e com esse amor mútuo, né? Mas existem situações em que o medo pode se tornar pecaminoso. Ele se torna pecaminoso, por exemplo, quando nós duvidamos do caráter de Deus. Então, o medo que nós podemos ter do que vem a acontecer no nosso mundo daqui adiante nos leva a achar que Deus, de fato, é um déspota que poderia nos livrar, mas tem prazer em deixar a gente passar por situações difíceis. E aí você vê, essa fala minha já mostra que a gente está duvidando do caráter de Deus. Deus deixou de ser bom, deixou de ser amoroso para ser alguém que tem prazer em ver o ser humano sofrer. Então, quando você tem um medo que te leva a esse tipo de reflexão, é possível que você esteja caminhando para pecar contra o Senhor. Uma outra forma do medo se tornar pecaminoso é quando nós temos o medo e ele nos leva a nos isolar de Deus, das pessoas, como se a gente pudesse resolver com as próprias mãos, né? Então nós não oramos, nós nos afastamos das pessoas, nós tentamos nos isolar do mundo para que isso não nos toque.
Então, esse isolamento de Deus muitas vezes pode levar ao pecado. E uma outra forma que a gente pode viver o medo que é pecaminoso é alimentando esse medo com ódio, com rancor, com amargura. Então nós temos medo do que venha a acontecer e aí nós passamos a blasfemar, nós passamos a culpar a Deus, as pessoas, seja lá o que for, para aliviar a tensão que existe dentro de nós, o medo que está dentro de nós, né? Quando a gente caminha, irmãos, nessa perspectiva pecaminosa do medo, a primeira coisa que vai acontecer conosco é um esgotamento espiritual. Dificilmente alguém que está com medo consegue manter alguma vida espiritual. Eu quero lembrar aqui, por exemplo, do profeta Elias, que era um gigante na fé, mas que foi tomado pelo medo, pela angústia, acabou caindo num estado depressivo e nós vemos um gigante de Deus rastejando depois por causa do medo. Isso é o esgotamento. Então, quando você lê lá no primeiro livro dos Reis, você vê exatamente isso. O medo que Elias teve da situação que foi gerada com a rainha o levou a um esgotamento espiritual. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. A segunda coisa que acontece, ainda utilizando o exemplo de Elias, é que a gente se isola, a gente tenta fugir. O medo nos leva a correr para trás da mesa. E no caso de Elias, ele fugiu quilômetros para não lidar com aquela realidade. Outra consequência ruim do medo é que nós perdemos o contato com a realidade. Se você se lembrar de Elias, ele diz para Deus, só eu fiquei de fiel ao Senhor nesse mundo inteiro. E Deus diz, não é bem assim. Eu tenho muita gente que é fiel a mim, que me obedece. Então Deus ele tem paciência para lidar com Elias, ele dá o espaço para que ele se recupere, mas depois chama a realidade. Depois chama a continuar cumprindo o seu ministério. Então, irmãos, quando nós caímos no medo pecaminoso, nós corremos o risco de esgotar a nossa espiritualidade, de nos isolar e de perder o contato com essa realidade. Veja que muitas pessoas já estão vivendo isso hoje e não é o nosso papel julgar essas pessoas por isso que elas estão vivendo, mas é o nosso papel estender a nossa mão, colocar os nossos joelhos no chão para orar por essas pessoas, para que essas venham a ser restauradas pelo poder curador do Espírito Santo. E como que a gente faz para viver o novo normal com esse medo? A primeira coisa é o que está lá no livro de Provérbios. A gente precisa buscar a sabedoria do Senhor. Buscar a sabedoria no Senhor, buscar o temor do Senhor, significa que nós vamos encarar o medo. Isso é entender as causas do medo. Porque se o movimento natural que nós temos é fugir daquilo que nos causa medo, a solução é enfrentar. Então, quando nós, movidos pelo Espírito Santo, pela graça de Deus, ficamos diante desse medo, encaramos o medo, ele normalmente diminui. Ou, pelo menos, nós passamos a perceber aquilo que é real e aquilo que é irracional. Aquilo que é verdade e aquilo que é mentira. Nós podemos dizer até que nós vamos ver o tamanho do perigo como de fato ele é. Porque quando nós estamos com medo, nós temos a tendência a exagerar as coisas. Lembra, por exemplo, o povo de Israel, quando foi entrar na Terra Prometida, eles falaram, não, a gente não pode ir para lá porque tem gigante lá. E aí eu te pergunto, quando Josué entra na Terra Prometida, aonde está o relato dos gigantes? Você lembra de ter algum relato de gigante no livro de Josué? A gente tem ali alguma menção, mas não é um problema, não é um perigo. E como que aquele povo viu o gigante e temeu esses gigantes ao ponto de desobedecer a Deus, né? Então veja, o medo ele muitas vezes nos ilude. Encarar o medo é um caminho da sabedoria. Então quando nós temos o temor do Senhor, nós encaramos, nós enfrentamos o medo que está diante de nós. Em segundo lugar, nós precisamos expressar o nosso medo. E como que nós vamos expressar o nosso medo? Através da oração, através de amizades que nos levem para o caminho do Senhor, através do aconselhamento bíblico.
né? Eu vejo que as mulheres, nesse sentido, elas estão mais avançadas do que os homens, elas têm mais capacidade de falar sobre os seus medos do que os homens. Mas nós, homens, também temos inúmeros medos. O medo de não sustentar a casa, o medo de não ser suficiente como pai, o medo de não ser suficiente como marido, o medo de não ser suficiente como líder eclesiástico. E nós temos inúmeros medos, mas nós não falamos nem para os nossos amigos. Então, uma outra forma da gente lidar com o medo é expressar esse medo, compartilhar e talvez, junto com pessoas que nos querem bem, criar, né, métodos, criar soluções, caminhos para que esse medo seja diminuído e possa ajudar outras pessoas, talvez. E nós precisamos resolver o medo. E nós resolvemos o medo lançando sobre o Senhor a nossa ansiedade e aprendendo com Jesus o que ele fez no momento em que ele teve medo. Não sei se você parou para pensar isso, mas o próprio Jesus teve medo. E ali no Getsemane, ele ora e ele coloca a sua vida nas mãos do Senhor, ele lança sobre ele a ansiedade e isso faz com que ele tenha coragem para sair dali e enfrentar o que ele tinha que fazer. Eu quero terminar essa mensagem relembrando você do que diz 1 João, quando diz assim: no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. O perfeito amor, irmãos, nós temos em Jesus. A Bíblia faz questão de deixar registrado aquele momento de angústia, de medo do nosso Senhor, exatamente para que a gente entenda que é nele que nós temos a verdadeira paz. Você pode estar nesse momento com medo. De fato, racionalmente, nós temos um perigo muito grande. Nós chegamos a uma cifra de mortes só por causa do coronavírus que é espantoso. O que nós precisamos fazer é buscar ao Senhor, não fugir da realidade, lidar com as coisas como elas têm que ser, mas aprender e principalmente depositar a nossa vida nas mãos do Senhor para que nós, como igreja dele, possamos promover a cura do medo em um mundo que vive o pavor de não ter líderes, remédios, soluções para algo que vem acabando conosco. Nós temos uma palavra para esse mundo. Nós não podemos nos calar neste momento. E eu espero que depois de ouvir essa mensagem, o seu coração seja preenchido com coragem e, mais do que isso, você tenha coragem de levar a palavra do Senhor para outra pessoa. Que Deus te abençoe. Nós continuamos firmes no caminho dele. Que Deus te abençoe. Um abraço.